Para uma certa quantidade de gás, existem três variáveis que definem completamente seu estado termodinâmico: a temperatura, o volume e a pressão. Essas variáveis não são independentes entre si, portanto, a mudança em uma delas necessariamente afetará as outras. A lei de Boyle-Mariotti, geralmente chamada apenas de lei de Boyle, discorre sobre como, em um sistema fechado sob temperatura constante, as mudanças no volume de um gás ideal afetam a sua pressão e vice-versa. A formulação matemática da lei diz que, sob temperatura constante, o produto entre os valores de pressão e do volume de um gás ideal confinado é constante. Segundo as considerações descritas pela lei de Boyle-Mariotti, qual gráfico melhor representa a relação entre a pressão P e o volume V de um gás ideal em um sistema fechado? Bem, a gente tem aqui algumas informações. Por exemplo, a lei de Boyle, ela analisa em um sistema fechado sob temperatura constante. Então, esse é o sistema que a gente vai analisar. E aqui, nesse parágrafo, diz que, sob temperatura constante, o produto entre os valores de pressão e do volume de um gás ideal confinado é constante. Então, o produto P vezes V é igual a uma constante. Então, eu vou chamar essa constante de K, tanto faz a constante. Então, o gráfico que ele quer é P em função de V. Então, a gente tem que passar o V para o outro lado, certo? Vai ficar P é igual a K sobre V, certo? Então, a gente tem aqui um gráfico de uma função que é do tipo... se a gente considerar P, né, como as abscissas... Desculpa, P é as ordenadas e V é o eixo das abscissas. Então, a gente vai ter algo do tipo y é igual a k sobre x, né? Uma constante dividido pelo x, pelo nosso x. Transformei nessas letras só para ficar mais familiar. Então, uma função do tipo constante dividido pela variável, ela está descrita aqui, ó, na letra C, né? É só a gente analisar a função como exemplo, o tipo 1 sobre x. É uma função do mesmo tipo que a gente tem aqui, só que nesse caso a nossa constante foi definida como 1, mas ela pode ser qualquer número, certo?